Agora, qual que foi o erro, se já teve também, mais doido, mais engraçado aí que você já cometeu no rádio ou na televisão? Eu tenho memórias muito seletivas, sabe? Então isso faz com que os meus grandes erros eu não consiga lembrar muito bem, não. Tenho uma maior dificuldade para lembrar deles. Eu posso lembrar de algumas histórias curiosas. Isso eu posso lembrar com você. Eu, quando fui repórter de campo, isso aconteceu 2 vezes. Quando eu fui repórter de campo no esporte, numa época bem diferente dessa, em que nós podíamos trabalhar realmente dentro do campo. Então tinha uma coisa que era curiosa, quando você ficava ali, e na época você tinha aqueles microfones com um fio gigantesco, né, que você tinha que arrastar para lá e para cá, era quase assim como uma questão de honra. Assim que o juiz apitasse final do jogo, você partia em corrida em direção ao craque do jogo. O cara que fez o gol, o cara que gerou a polêmica, a notícia do jogo. E você saía correndo para dentro de campo, segurando aquele microfone para ouvir a primeira palavra dele, como se aquilo fosse mudar o mundo, né? Mas enfim, era a nossa missão. Então, assim, à medida que o jogo ia terminando, os repórteres de campo iam se aproximando da linha lateral e pegando aquela fiação e puxando, e você ficava olhando o seu concorrente, né, para ver como é que eu vou correr na frente dele, cortar a frente dele para chegar antes aqui no cara. E ficava lá mirando o jogador, né? Quem é o cara que eu vou correr? Teve casos em que o juiz forjou que ia apitar o final do jogo e todo mundo saiu correndo para dentro do campo, teve que voltar vergonhosamente, né? Mas teve um caso em que, quando o juiz apitou o final do jogo, eu saí correndo. Eu estava tão focado naquilo que eu tenho que chegar naquele jogador lá antes de todo mundo. E eu tinha uma vantagem, né? Porque naquela época eu ainda fazia esporte de alto nível, então isso me dava uma condição física, né? E uma velocidade muito grande. E eu cheguei. Só que eu cheguei com a mente tão focada em outras coisas que eu simplesmente esqueci o nome daquele jogador. Eu não lembrava o nome dele. E aquela coisa do jogo, né? Terminou o jogo, o cara tirava a camisa. Hoje eles são cheios de cuidados para fazer isso, né? Mas enfim, eu não conseguia nem ver o número do jogador quando eu estava chegando. E quando você começa a pensar, isso é uma coisa que o cérebro nos traz. Quando você começa a se aproximar de alguém, não precisa ser nem na reportagem, você no dia a dia, vai encontrar alguém, está indo ao supermercado, encontrou alguém, você diz, nossa, eu conheço esse cara, como é que é o nome dele, eu sei quem é. Quando você começa a fazer esse exercício, pode contar que o cérebro vai trair você. O cérebro, algum bichinho lá dentro vai dizer, você não vai lembrar, vou te sacanear hoje. Não, você está quase acertando, mas eu não vou te dar uma chance. E claro que você não vai lembrar, porque bate um desespero, né, na gente. Bom, mas enfim, claro que isso aconteceu comigo. Mas eu não tive dúvida. Eu corri e eu simplesmente estiquei o microfone para ele, abri o microfone. Foi muito curioso, porque ele começou a falar sem que eu fizesse nenhuma pergunta. Então, assim, foi engraçado, porque nem o ouvinte sabia quem estava falando, ou talvez soubesse pelo que ele estava falando, nem eu lembrava do nome dele, nem o locutor do rádio entendeu por que eu botei alguém sair falando sem dizer quem era, e pior, durante toda a fala dele, eu não conseguia lembrar o nome dele. E aí a única coisa que me restou foi puxar o microfone e dizer, esse foi o grande destaque do jogo fulano de tal. E até hoje eu não lembro mais o nome daquele jogador. Isso foi se repetir depois, numa segunda oportunidade. Também nesta ansiedade de querer botar alguém a falar. Eu lembro que foi uma final de campeonato gaúcho qualquer, em que o Grêmio foi campeão gaúcho. E naquele tempo também, os jornalistas não só podiam entrar no campo, os jornalistas de esporte, como eles podiam entrar no vestiário. Era uma coisa muito, muito estranha, né? Porque o jogador estava ali, trocando de roupa, tomando banho, e você estava lá entrevistando os caras. E o Grêmio foi campeão do Campeonato Gaúcho, então era festa no vestiário do Grêmio. Eu fazendo a minha festa também, né? Do meu jeito. Mas eu tô lá dentro, e aí todos, 2 ou 3 repórteres dentro do vestiário, da rádio, para ouvir as principais fontes, todo mundo querendo falar, né? Todo mundo querendo entrar. Então, o cara terminava uma entrevista, fulano! Aí você chamava para botar alguém, porque você queria aparecer. E numa dessas deixas, eu fiz o fulano, e quando eu olhei para a pessoa com quem eu queria falar, que era, na verdade, eu também não vou lembrar o nome dele, mas ficou esse trauma, ele era, na verdade, um treinador. Ele foi treinador de um time no interior do Rio Grande do Sul, e aí ele estava trabalhando como auxiliar no Grêmio,
naquele momento tal, e eu resolvi que eu ia colocá-lo. Não lembrava o nome dele, o entrevistei sem lembrar o nome dele e devolvi a bola para o locutor da transmissão sem dizer o nome daquela pessoa. Então são 2 erros aqui que eu lembro que eu cometi ali no dia a dia. Teve um outro, agora eu estou lembrando aqui enquanto eu estou falando com você, foi assim, e pior, esse bateu fundo no coração, agora eu estou lembrando disso. Aconteceu o seguinte, Mauro Galvão, você sabe que foi um dos maiores zagueiros que o Grêmio já teve. Alguém vai dizer, não, mas a principal passagem dele no futebol foi no Internacional, mas disso eu não lembro. Eu lembro da passagem que ele teve pelo Grêmio. Mas enfim, Mauro Galvão, sim, jogador criado na base, era gremista, mas foi criado na base do Internacional. E ele foi para a Seleção Brasileira, estreia de Mauro Galvão na Seleção Brasileira. Jogo que era em Goiás, se não me engano, Brasil Central. E eu fui escalado pela Rádio Guaíba para fazer a seguinte reportagem: assistir ao jogo da Seleção Brasileira, assistir à estreia do Mauro Galvão na Seleção Brasileira ao lado do seu Ochelésio. Seu Ochelésio vinha a ser o pai de Mauro Galvão. O pai de Mauro Galvão, que teve uma importância super grande na carreira dele, foi o cara que o levava para lá e para cá tal. E o seu Ochelésio, então, era uma figura. E eu fui para a casa do seu Ochelésio, ficava perto do estádio Beira-Rio, lá em Porto Alegre. Era uma casa simples, entrei lá, estava o seu Ochelésio, a mãe do pai, a mãe do Mauro Galvão, a mulher do Mauro Galvão e um filhinho pequenininho, recém-nascido do Mauro Galvão. Eu fui lá, o seu Ochelésio me recebeu gentilmente, e disse, quer comer alguma coisa? Eu disse, não, imagina, né? Eu já estava me sentindo não muito confortável de estar invadindo a casa do seu Ochelésio. Digo, não, obrigado, eu não vou comer, tal, já comi, muito obrigado, me agradeço muito, só vou ficar aqui, acompanhar, se eu puder depois falar alguma coisa da sua expectativa, tal. Não, claro, o seu Ochelésio super entusiasmado. Aí, quer tomar uma cervejinha? Não, imagina, seu Ochelésio, né? Eu morrendo de vontade, imagina, seu Ochelésio, longe de mim tomar uma cervejinha aqui, estou trabalhando e tal. Não, mas eu... Não, seu Ochelésio e tal. Mas é que você sabe que com o tempo você está ali, aí você vê o jogo, o seu Ochelésio comentava uma coisa, eu dizia outra, tal, não ia ao ar, porque o Mauro Galvão não tinha entrado em campo ainda. Você vai criando uma certa intimidade ali, em 5 minutos você já está íntimo, né? E aí, toma uma cervejinha aí comigo? Então vou tomar, né, seu Ochelésio? Cervejinha eu tomo, né? Vamos lá, um pouquinho só, tal. Mas lembra que no início dessa conversa eu não tinha aceitado comer, né? Aí, tomei uma cervejinha e eu nunca fui de beber muito. Eu fui começar a beber na minha vida depois dos 20 anos. Porque como eu jogava, eu tinha uma disciplina muito grande, eu dependia do meu físico. Então você começa a imaginar já o que aconteceu. Eu tomei uma cervejinha aqui, o seu Ochelésio gostava de tomar uma cervejinha. Tomei uma segunda cervejinha, o Mauro Galvão entrou em campo. Tomei a terceira cervejinha para comemorar a entrada do Mauro Galvão. E devo ter tomado mais algumas cervejinhas que eu não lembro mais. Enfim, em determinado momento eu entrei no ar, tal, falando da alegria do seu Ochelésio, já eu também alegre já naquele momento. E com detalhe, quem estava narrando aquele jogo era o meu pai, o Milton Jung. E eu, na época, era Milton Júnior, exatamente para diferenciar do pai. E eu lembro que no final do jogo, terminado o jogo, me chamaram para descrever como foi a alegria na casa do seu Ochelésio. E aí eu já comecei dizendo uma coisa errada, porque eu disse assim, todos a família estavam na sala assistindo a partida com a alegria de ver o filho em campo. Todos estavam assistindo ao jogo, o seu Ochelésio, a mãe, a esposa e o filho recém-nascido que está dormindo no quarto. Quer dizer, como é que o filho recém-nascido que está dormindo no quarto estava vendo o jogo? Mas tudo bem, até aí passa a batida. Aí fiz aquela descrição feliz da vida, entusiasmado, num tom mais alto, e de repente, na hora de devolver para o meu pai, eu digo assim, essas eram as informações aqui da casa do seu Ochelésio, a casa de Mauro Galvão. Agora é com você, Milton Júnior. E se fez um silêncio, né? Aquele silêncio deve ter durado 1 milésimo de segundo, mas quando eu falei aquilo, e era meu pai que estava do outro lado, aquilo foi quase como um tapa na cara, porque eu quase me destruí ali, né? Porque foi um silêncio assim, enfim,
Foi a chinelada que meu pai nunca me deu na minha vida, eu tomei naquele momento, porque eu senti um baque naquele momento. Caramba, o que eu tô falando? Acabei de chamar o meu pai de Milton Júnior, né, para a rádio inteira, mas enfim, aconteceu. Mas como eu disse, meu pai sempre foi um cara muito parcimonioso comigo, foi um cara que sempre muito carinhoso comigo, ele nunca levou isso muito à frente, mas eu senti claramente e aprendi que, por mais gentil que o seu Quelésio seja, nunca aceite um gole de cerveja enquanto estiver trabalhando. Quando trabalhar, não beba.